Olá, estamos de volta ao terceiro Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância. E antes de iniciarmos a nossa última atividade desse simpósio, eu gostaria de revelar aos senhores alguns dados que acabaram de chegar. Dados, inclusive, a respeito do público deste simpósio, com relação ao público presente, por exemplo, aqui no auditório. 38% são da área de educação, 25% da área de saúde, 37% de outras áreas, como assistência social, avaliação, comunicação, entre outras. 80% das pessoas que estão aqui são do estado de São Paulo e os demais são de estados como Bahia, Rio de Janeiro, Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Amazonas, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul. E agora um agradecimento especial também ao nosso público online, a todos aqueles que nos assistem através do site webalvivo.com.br/simpósio-NCPI. A todos os internautas, afinal de contas, já são mais de 5.000 acessos. E se de manhã nós falamos em acessos da Itália, Portugal, Estados Unidos, agora já são 24 países de todos os continentes. Portanto, você internauta, fique à vontade para participar. Não se esqueça que você pode enviar a sua pergunta, sugestões e comentários. Bom, e agora sim chegou um momento muito especial. Durante todo esse período juntos, muitas experiências foram trocadas, novas visões foram agregadas e, principalmente, novas conexões foram feitas em prol das crianças. Para fechar o terceiro Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância, nós convidamos ao palco, primeiramente, a doutora Beverly Parsons. Chamamos também a doutora Carly Silver. Também a senhora Lisa Jordan. E o doutor Richard Cole. Juntos, eles irão compor o último painel do nosso encontro com o tema Como inovação, escala e avaliação se complementam para o enfrentamento de problemas sociais complexos. Também convido o senhor Eduardo Marino para mediar o debate. Senhoras e senhores, com a palavra, senhor Eduardo Marino. Muito bem, boa tarde. Tivemos muitos movimentos de ontem para hoje, muitos conteúdos, muitas conversas, muitas perguntas e aprendizados. E agora nós chegamos num momento muito especial aqui do nosso simpósio, que é promover um diálogo aqui entre os palestrantes que estiveram conosco desde ontem, nesse rico processo de aprendizagem. Como a Mili já adiantou na parte da manhã, a ideia agora é explorar com os nossos palestrantes as perguntas que foram produzidas durante a nossa atividade de reflexão. Nós teremos 45 minutos para uma conversa sobre essas perguntas. Depois nós teremos 30 minutos para perguntas de vocês, perguntas da plenária, e depois 15 minutos de síntese. Cada um dos palestrantes terão aqui a oportunidade de trazer aqui para vocês algumas palavras finais. Como é que vai funcionar aqui a nossa dinâmica, né? Eu vou fazer uma pergunta para um deles. O palestrante vai responder essa pergunta e, em seguida, qualquer um de vocês aqui poderão também complementar a resposta ou entrar no diálogo e fazer alguma outra pergunta para complementar a pergunta feita aqui pelos participantes. Ok? Então, vamos lá. Bom, teve um dos temas
trazidos aqui pelo grupo na parte da manhã é o seguinte. O tema é resistência à mudança. Como criar o novo a partir de velhas estruturas? Eu vou fazer essa pergunta para a Carly, porque acho que tem muito a ver com inovação essa pergunta. Bem, eu diria que nós poderíamos desafiar a necessidade de eliminar as estruturas antigas. Nós podemos identificar se elas funcionam ou não, se elas são contraproducentes, acabam sendo um obstáculo. Mas uma forma de inovação, uma possibilidade de inovar, passa por pensarmos como podemos operar de forma positiva com as estruturas existentes. E, para ser um pouco mais realista, eu vou contar para vocês uma história sobre um projeto que nós apoiamos na Índia. É um projeto liderado, coordenado por um casal, um jovem e sua esposa. Ambos estudaram fora da Índia. Tem um alto nível de educação e há 10 anos, basicamente, vem trabalhando nesta área e promovendo mudanças em nível global para aquela população, naquela região. Eles começaram, na verdade, ele é um neonatologista, começaram pesquisando como poderiam reduzir a taxa de mortalidade entre neonatos. E o índice de mortalidade entre neonatos era de quase 50% na época, bastante chocante. Eles fizeram o seguinte: não chegaram lá impondo o conhecimento dele, falando de como as pessoas deveriam fazer as coisas, apresentando soluções tecnológicas, etc. Eles, na verdade, usaram uma estrutura com a mitologia local. A população é muito supersticiosa e acredita, assim, nos espíritos malignos, acredita que os neonatos não sobrevivem por causa dos espíritos malignos, que foram em busca daquele recém-nascido. Então, eles começaram realmente a incluir algumas mensagens de saúde dentro dessa mitologia. Falaram, sim, tem 5 espíritos malignos. Nós conhecemos 3 deles e sabemos como combatê-los. E, basicamente, se vocês conseguirem encontrar uma forma de manter o recém-nascido aquecido, de manterem uma boa higienização, lavarem as mãos ao entrarem no quarto onde está o recém-nascido e se alimentarem o recém-nascido adequadamente, conseguirão combater 3 desses entes malignos. E realmente é uma abordagem brilhante, né? Porque são coisas básicas que o recém-nascido precisa, mas eles encontraram formas concretas de fazer sentido para essas pessoas. Como aquecer o recém-nascido, mantendo o bebê no colo. A amamentação não era uma prática comum entre a população, mas, na verdade, eles disseram os espíritos malignos que acabaram nos levando a não amamentar, era o que as mães diziam, davam apenas o colostro, depois não amamentavam, e eles, então, seguiram por essa linha. A mãe ficava segregada, separada do filho após o nascimento, após o parto. Mas tudo foi mudando e assim eliminaram esses 3 riscos. E o que é bacana nessa história é que são coisas muito simples que qualquer pessoa pode fazer e tem um impacto muito grande. Além disso, não é algo impositivo. Isso é importante. Porque eles não estão prometendo que as mortes não vão acontecer, que não vai haver mais nem uma morte entre recém-nascidos, são bastante realistas. E deixam, ao mesmo tempo, uma janela aberta para falar sobre os outros 2 espíritos malignos com essa comunidade e trabalharem juntos para encontrar uma maneira de combatê-los. E assim estabeleceram uma estrutura na população que hoje é muito aberta para a pesquisa, para
aceitar novas técnicas que possam combater esses espíritos malignos. Tem pessoas que dizem que é engano, que eles estão enganando a população, falando da mitologia, mas, na verdade, eu acho que é muito inteligente. Isso começou há 8 anos, as práticas continuam sendo usadas, sem eles terem que fazer nada para, na verdade, promover isso. Richard, would you like to add something to that? Obrigado. Eu vou interpretar essa pergunta de uma forma mais estreita. Que assim, novas e velhas estruturas, na minha experiência de escalabilidade, temos que pensar no sistema de entrega. Não estou falando de financiamento, nem de gerar novas ideias, mas quando nós temos uma ideia, como é que vamos entregá-la em grande escala? Como vamos definir primeiro, né? O que é grande escala? A Lisa falou na sua apresentação, antes do intervalo, que no Quênia, por exemplo, eles criaram um sistema totalmente novo, através de um quadro de profissionais também novo. Talvez ela queira nos dizer por que eles decidiram usar essa estrutura em vez de usar o sistema existente. Mas em alguns locais, por exemplo, no Brasil, onde os sistemas de entrega são muito frágeis, ou o transporte, o acesso é difícil, usar o sistema existente acaba sendo um desafio. Então, é preciso criar um novo sistema, uma nova estrutura. Existem alguns critérios específicos, no entanto, que podem ser usados, ou seja, dependem da natureza específica da intervenção que vai ser escalada. Por exemplo, se formos escalar uma intervenção médica, num futuro não tão distante, talvez exista já vacina para HIV, e podemos, então, através do sistema de vacinação atual, existente, isso faria muito sentido, mas em outros casos, intervenções onde temos a mobilização da comunidade, ou trabalho próximo com os pais, ou as comunidades locais, onde é preciso organizá-los, os sistemas de saúde, de forma geral, não são bons nisso, a menos que tenham os trabalhadores, os agentes de saúde dedicados. Então, devemos nos perguntar, existe algum sistema de entrega do governo que tenha a cultura e a capacidade de fazer essa organização, essa mobilização da comunidade? Aí nos afastamos das intervenções mais técnicas, intervencionistas. Se esses sistemas existirem, sim, poderemos alavancá-los, usá-los. Caso contrário, sim, fará sentido construir algo totalmente novo, mesmo que exija muito trabalho. Então, para resumir, vamos usar a estrutura existente ou começar do zero? Isso vai depender do tamanho da lacuna existente, a necessidade da intervenção em 3 áreas, na minha opinião. A cultura organizacional, de organização, se a comunidade sabe, se essa sociedade sabe fazer mobilização comunitária, tratar as mulheres com respeito, se considera os aspectos culturais, são menos questões de conhecimento técnico e de capacidade. Eles têm credibilidade com as partes interessadas e também com o lado da demanda? E se tem a capacidade técnica também. Se a lacuna for grande, será preciso dedicar muito tempo e dinheiro para conseguir usar aquela estrutura antiga com eficácia. Se a lacuna for menor, sim, será mais fácil alavancá-la. Thank you. Eu gostaria de acrescentar algo que está relacionado ao exemplo da Lisa sobre sacudir os bebês e o que a Carly também disse agora. Não sei se vocês notaram nos exemplos, principalmente do Peru, havia um comportamento muito específico que deveria ser mudado. E é algo importante que nós devemos, então, considerar. Não sacuda o bebê. Se você me disser isso, eu saberei o que fazer. E os exemplos que a Carly deu também são muito concretos. Tem outras mudanças que são mais comportamentais, ou, na verdade, mudanças de mentalidade. Por exemplo, para explicar o exemplo da Lisa de sacudir o bebê, por que essa lei foi aprovada tão rápido, ela disse que não foi preciso mudar a estrutura nenhuma, ela tinha evidências, provas concretas, produzidas pela pesquisa cerebral para apresentar, então nada naquele sistema teria que mudar drasticamente. Era preciso, sim, convencer as pessoas, mas assim que as pessoas ouviam a respeito do programa e viam as provas, a aceitação era muito grande e rápida. Então, isso é importante, pensar se a inovação que queremos promover é comportamental ou nós queremos mudar a mentalidade ou a estrutura.
Agora, nós temos um conjunto, duas perguntas sobre colaboração e intersetorialidade. A primeira pergunta é como compatibilizar com sinergia os diferentes interesses e objetivos de todos os envolvidos no projeto. E a segunda pergunta é quem deve assumir esse papel de motivar e facilitar esse processo de intersetorialidade, de troca de saberes entre os atores. Lisa. Could you start, Lisa? Eu tenho mesmo. Bom, os livros, volumes de livros foram escritos a respeito de como criar esse trabalho colaborativo. Claro que deve haver muita coisa escrita também em português a respeito desse assunto, mas eu acho que há dois tipos de liderança que se tornam importantes quando nós tentamos fazer com que as várias partes interessadas cheguem no mesmo ponto. Primeiro é uma abordagem de liderança facilitada que é melhor feita por um ator menor na colaboração. Pode ser mais fácil, por exemplo, para uma organização filantrópica privada fazer esse papel, né, de tecer, de perpassar os vários setores, porque em geral a organização filantrópica não precisa dizer que aquilo é dela, né, não precisa colocar sua marca. Então pode ser a organização filantrópica a organizar todas as partes interessadas que precisam chegar a um acordo ou vir à mesa de discussão. Criar sinergia e compatibilidade em vários interesses e objetivos significa que você precisa identificar quais objetivos, ou melhor, em quais objetivos é possível trabalhar junto. Não vai ser 100%, nunca. Talvez você consiga 30%. Então, o que é preciso fazer é ir adiante com os 30% e esquecer os outros 70%. Isso não vai acontecer. Então, não se quer sobrecarregar a iniciativa colaborativa com aspectos demais. Então, manter a coisa simples é um princípio, é um conselho que eu daria. Essa pergunta é ampla demais, na verdade, né? É muito ampla para eu conseguir responder adequadamente, desculpe. Would anybody like to add? Eu concordo totalmente, é uma pergunta muito ampla. Talvez por isso todos nós possamos dar a cada um aspecto, mas ainda assim não vamos cobrir tudo. Em termos dessa ideia de você criar sinergia, compatibilidade entre os vários interesses, objetivos das várias partes interessadas no projeto, eu acho que uma das coisas mais importantes é estar alinhado em termos da colaboração, em termos de qual é o objetivo final. Como a Lisa disse, nem tudo vai ser possível, né? Nós não vamos conseguir fazer tudo juntos, mas garantir que haja uma colaboração para chegar ao mesmo ponto como objetivo é importante. Como nós ouvimos hoje várias vezes, e ontem também, poucas pessoas discutiriam com relação ao objetivo do tipo garantir que as crianças tenham uma melhor chance de desenvolvimento, por exemplo, ou que elas atinjam seu potencial total. Então a pessoa fala, não, eu não concordo com isso. Essa pessoa é uma pessoa que não merece nem ser considerada, não é? Mas eu acho que não há muitas pessoas assim. Eu acho que esse é o lado bom dessa área, é um bônus. O lado mais complicado é tentar identificar quais são as lacunas que você tem na sua equipe, no seu caminho de projeto e onde é que você precisa que as pessoas se juntem a você. Tem esse provérbio africano que diz: se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá com outras pessoas, vá junto. Então,
À medida que o milênio vai se desenvolvendo, os objetivos vão se desenvolvendo, nós percebemos que ir junto, só pelo fato de ir junto, nem sempre é a melhor opção. Existe um sentido de urgência, sim, que deve ser colocado nesse trabalho. Muitas vezes, vale a pena pegar apenas alguns componentes e trabalhar numa equipe menor, quando isso é possível, e ser mais estratégico quando é necessário uma colaboração geral. Agora vocês vão ver a diferença entre os nova-iorquinos e os canadenses. Os canadenses são muito mais legais e têm uma atitude muito mais positiva, otimista do mundo. Em vários casos, quando a gente faz esse escalonamento, isso é verdade quando a gente escala as coisas, nós temos pessoas que ganham e aquelas que perdem. Eu acho que todo mundo concorda, porque nós estamos aqui pelas crianças, pelos pais, pelas famílias, tudo bem, todo mundo concorda com isso, mas, em geral, existem alguns interesses escusos aí embutidos, né? A Lisa deu um exemplo hoje e eu ontem. Por exemplo, quando você vai mudar a tarefa, em vez de você usar os profissionais especializados, você usa as pessoas do local ou os visitantes, sei lá, tem diferentes nomes, dependendo do setor, do país e tudo mais, mas são pessoas do local que são treinadas. Isso pode ser ótimo, muitas vezes todas as pessoas concordam, mas às vezes as pessoas, os profissionais se sentem ameaçados. Por exemplo, eu estive envolvido nesse escalonamento para reduzir a mortalidade neonatal na Índia, que reduziu, e eles acabaram de contratar 900 mil trabalhadores comunitários, e uma das funções é diagnosticar e tratar os 7 motivos mais comuns de mortalidade infantil nas primeiras 24 a 48 horas. No estudo piloto, a causa mais comum de morte era a sepsis. E o tratamento é uma injeção de antibiótico e, de acordo com as práticas da Índia, um antibiótico bastante comum. Eles fizeram vários estudos e essas pessoas aprenderam a dar injeção, não havia nenhuma complicação. Apesar disso, a Associação Médica da Índia se opôs a isso, porque no contexto da Índia, se você vai a um médico e você paga, principalmente você é ignorante, não sabe nada a respeito de saúde, você sabe que você realmente valeu a pena gastar aquele dinheiro porque alguém te deu uma injeção. Então, a ideia de que qualquer pessoa, essas eram mulheres com ginásio, com educação de primeiro e segundo grau apenas, então que essas pessoas saibam dar a injeção, acaba com a distinção entre um trabalhador comunitário e um médico. Fora as questões de saúde, de competência, mas, na verdade, nós tínhamos mostrado que não havia problema nenhum, mas pelo menos nos 2 primeiros anos da intervenção, não foi possível, não se permitiu que esses trabalhadores comunitários dessem injeções. Então, nesse contexto, nós só conseguimos abordar as outras 6 causas de morte. Existe aí todo mundo parte do princípio que todo mundo quer colaborar e tudo mais. No mundo ideal, isso é verdade. Mas existem algumas estratégias que nós temos de perseguir, que é cooperar, dividir para conquistar ou simplesmente ganhar. Né? Que é simplesmente, vocês estão errados, a gente tem que fazer assim e acabou. E no caso das outras 6 intervenções na Índia, o que nós fizemos foi dividir para conquistar. Ou seja, nós conseguimos que neonatologistas e pediatras conseguissem dar atenção. Então, a comunidade médica se dividiu. Claro, eles não podiam dar injeção de antibiótico, mas as outras 6 medidas foram implementadas e eles ainda assim se sentiam meio ameaçados. Quer dizer, a colaboração não funcionou na Índia e o princípio de dividir para conquistar é que foi a nossa estratégia para escalar. Um exemplo ótimo, eu não sou nem nova-iorquina, nem canadense, eu sou... Bom, os meus avós são suecos, né? Então, eu sou daquele tipo estoico, sabe? Ideias básicas. Então, 2 coisas que eu gostaria de falar. Uma
voltando a falar a respeito da colaboração, eu sei que o Richard tem toda a razão em termos das outras estratégias, mas em termos de colaboração, uma das coisas que nós enfatizamos é saber quem são os líderes, quem são os formadores de opinião. Quando você vai para uma comunidade, você dá uma olhada e fala assim, se você tivesse esse tipo de problema, com quem você falaria, né? Quem que sabe das coisas aqui nessa comunidade? E aí você acaba descobrindo quem são os formadores de opinião. E aí você começa a descobrir se essa pessoa está do seu lado ou está contra você, porque essas pessoas têm uma influência muito grande. E a outra sugestão que eu daria é uma questão de formação de políticas. Nós pensamos nas políticas como coisas obrigatórias, né? Então, nós obrigamos um cuidado universal para crianças na primeira infância. Na verdade, tem 3 tipos de política em que a gente pensa. Nós temos as políticas com incentivos. Por exemplo, nos Estados Unidos, nós vimos tentando fazer algumas mudanças na área de educação. Em vez de obrigar ou de ter uma lei, nós temos essa medida de dizer, olha, estamos buscando boas ideias. Vamos aqui alocar dinheiro para inspirar novas ideias. Então, o que isso faz é fazer com que as pessoas que são os líderes nas ideias que você quer promover, que eles ofereçam algumas ideias concretas. Isso também faz com que os legisladores, os políticos, pensem de uma maneira diferente. Eles começam a pensar, puxa vida, eu posso pensar em alguma coisa nova. E eles, em geral, acham que eles são mais criativos do que outras pessoas, né? Então, nós temos políticas de incentivo. Um outro tipo de política seria uma política de permissão. Você não precisa fazer nada muito especial, mas se você explicar por que não seguir uma certa política, nós vamos permitir que você faça uma coisa diferente. Mas você tem de passar por esse processo. E isso vai motivar um outro grupo de pessoas a ir adiante. E depois a política tipo Band-Aid, né? Mas quando você alavanca esses tipos de políticas, tanto no nível governamental quanto na organização, você consegue um impulso e consegue ganhar momentum e consegue construir colaboração. Então, para esses incentivos, você precisa fazer coisas com grupos de pessoas, você precisa ter stakeholders interessados, né? Então, eu acho que o que eu quero fazer aqui é expandir as possibilidades das políticas a serem implantadas para conseguir a colaboração. Now I have a question. A Lisa já comentou sobre essa pergunta na fala que ela fez há pouco. Como criar um processo autoavaliativo de baixo custo, simples e eficaz para pequenas intervenções? Talvez para as grandes também. Bom, eu sugiro uma coisa. Eu acho que a pergunta aborda uma questão muito importante. Há um papel muito importante a ser desempenhado na autoavaliação. Quando as pessoas aprendem uma coisa nova, elas precisam praticar. E uma das melhores maneiras de fazer isso é ter alguma coisa que elas possam monitorar, para monitorar o próprio processo. Vou usar um exemplo aqui dos fatores de proteção, o exemplo que eu usei hoje de manhã. Então, nesse caso específico, os fornecedores de serviço têm de adotar uma orientação diferente em termos do fornecimento do conhecimento de criação de crianças, ou como oferecer serviços. A ideia básica é o Centro de Estudos de Políticas Sociais diz, nós não queremos simplesmente que essas coisas sejam feitas. Não queremos que os pais simplesmente tenham acesso aos serviços de suporte. Nós queremos que eles aprendam a fazer isso por si. Nós queremos que isto seja um processo sustentado. Então, nós testamos isso em algumas situações. Nós desenvolvemos uma rubrica, né? Listamos os tipos de comportamento. Quer dizer, quando você está trabalhando para suportar ou para apoiar uma criança na hora de necessidade, em termos de acesso a serviços públicos, nós temos 4 formas de fazer isso. Você pode simplesmente dar informação, você pode
Na verdade, em primeiro lugar, você pode simplesmente levar a pessoa até o serviço, né? Levar fisicamente. Outro seria dar uma lista de órgãos, de agências, e falar, olha, veja o que é melhor para você, né? Então, outro seria ajudá-los a ir até esses serviços e fazer com que eles voltassem, conversassem com você e falassem, olha, isso funcionou, isso não funcionou. Então, aos poucos, eles conseguem fazer isso sozinhos, escolher os serviços. Então, nós temos vários estágios, graduações do que pode ser feito. E isso dá uma lista, um checklist para o fornecedor de serviço. Então, seria fazer para, fazer com e incentivar a fazer. Então, são as graduações. Então, primeiro você faz por eles, depois você faz com eles, e depois você está numa posição em que você só os incentiva a fazer. Então, fazer alguns checklists simples, com coisas-chave que as pessoas devem fazer. E essa escalinha, né? É uma escalinha de coisas que delineia aquilo que deve ser feito. Isso seria um exemplo. Eu quero dar uma outra resposta a essa pergunta. Em intervenções muito simples, nós, em geral, buscamos a resposta da criança. Então, nós perguntamos para a criança. Por exemplo, nos círculos de leitura mãe e criança, que é uma coisa que nós apoiamos no leste europeu, uma vez por semana, as mulheres se juntam e recebem um livro e elas leem esse livro no círculo e depois elas devem ler esse livro em casa, com os filhos. Cada semana um novo livro. Então, a líder do círculo muda, né? Então, cada vez é na casa de uma pessoa diferente que é a líder do círculo. Então, eles pedem à criança que vem com a mãe, que livro você leu essa semana? Como é que era o nome? E a criança responde. A criança fala, não deu tempo de ler, ou então a gente leu, ou então sim ou não, ou foi isso que aconteceu. Então, uma forma muito simples de entender se o círculo de leitura está tendo o impacto que a gente quer que tenha. E numa clínica de bebês, por exemplo, uma forma muito fácil de entender se aquela aula de nutrição que você deu a semana passada funcionou ou não, é pesar o bebê. Então, existem indicadores nesse campo que afetam a criança, que são fáceis de ser replicados. E se eu estivesse buscando uma solução simples, eu iria atrás desse tipo de solução. Quer dizer, ou perguntar para a criança, ou ver qual foi o resultado na criança, qual foi a mudança na criança. Deixa eu só acrescentar uma coisinha. Como nós somos globais e entramos em áreas que passam por coisas muito diferentes, nós temos muitos cientistas e muitos médicos, especialistas que vêm até nós com ideias. O seu objetivo é justamente medir o bebê ou pesar o bebê. Eu concordo, eu acho que são medidas biológicas muito críticas. Em termos do barato, eficaz e tudo mais, eu acho que garantir que quando você está olhando para o projeto como um todo, você precisa ver se o bebê não está ganhando peso semana após semana, você precisa se perguntar por que isso está acontecendo. E as coisas que são, então, colocadas, né, que são simples, a Beverly acabou de explicar isso, né, mas ou as perguntas por quê e se a ideia não for boa, você já elimina de cara, em vez de esperar, né, até que 3.000 crianças não tenham ganhado peso durante vários anos. Você fala, puxa, a vida não funcionou. Eu sei que são coisas que parecem muito simples, mas não é isso que acontece, né? E isso vai contra a forma pela qual os cientistas foram treinados. Então, é importante ver quem está na sua
equipe e quais são as ferramentas que você traz para a mesa e perceber que toda a caixinha de ferramenta é muito interessante e que você precisa usá-la. A próxima pergunta eu vou fazer aqui para mim. Well, okay, I have one more question. Aí um de vocês que se sentir tranquilo e tiver alguma contribuição, por favor, faça. Num trabalho com famílias, que iniciativas que vocês conhecem, que experiências que representam uma inovação ou uma estratégia efetiva para fortalecer a família nessa relação do cuidado com as crianças, nessa etapa inicial da vida, na primeira infância. Quem gostaria de começar? So, who would like to answer first? First one to the microphone. Bom, o microfone estava mais perto, então vamos lá. Eu não sei se essa é uma resposta específica, mas tem alguns fatores que limitam isso quando, por exemplo, não há um projeto de inovação que reconhece que as pessoas são ocupadas, que as famílias são caóticas e que a vida vai continuar com ou sem um grande projeto de inovação. Então, na verdade, acho que isso aqui tem a ver com todas as ideias relacionadas à demanda, à criação. Na verdade, tem a ver também com a capacidade e a vontade de fazer aquilo que é sugerido, aquilo que nós consideramos fazer. Temos muitos exemplos, né, do que deve ser feito, do que nós devemos fazer na vida que acabamos não fazendo, porque na correria do dia a dia a gente simplesmente não faz, mesmo sabendo o que deveria. Temos, então, que considerar o funcionamento familiar antes de sugerir o que essa família deve ou pode melhorar. Então, esse tipo de abordagem, que realmente leva em consideração aquela situação daquela família, na minha opinião, tem uma probabilidade maior de sucesso. Bem, na verdade, vimos nas pesquisas que fizemos no Peru que o maior fator limitante é a quantidade de sono que as mulheres não têm. Literalmente, elas dormem 4 horas por noite, tem que acordar para preparar comida para a família, depois viajam 4 horas até o trabalho e não recebem o suficiente para poder alimentar suas famílias, depois voltam 2 horas de novo, 4 horas até as suas casas, e quando chegam em casa estão, na verdade, em um ambiente de estresse, porque aconteceram acidentes na casa, as crianças estão lá sem nenhum tipo de supervisão. Isso acontece no Peru e também nas favelas do Brasil. São realidades, né? E tem 2 coisas que funcionam. Uma é procurarmos uma maneira de oferecer transporte eficiente e barato para as mulheres chegarem ao local de trabalho. Essa é uma alternativa. Reduzir, sim, o tempo de transporte ou apresentar oportunidades de trabalho mais próximos onde elas vivem. Realmente são os mesmos problemas que todos nós enfrentamos, só que 100, 1000 vezes maior. Se não pensarmos nessa solução de transporte relacionada à primeira infância, bom, não teremos, na verdade, uma intervenção que poderia reduzir essa tensão que as pessoas enfrentam no dia a dia, que impedem que as mães sejam a melhor mãe, que os pais sejam o melhor pai que poderiam ser. Sim, e também hoje pela manhã houve uma pergunta sobre as consequências não intencionais. Eu diria que uma resposta geral que a Lisa deu agora é como dar mais tempo, abrir mais tempo na agenda das mulheres. Nas zonas rurais, onde muitas mulheres trabalham em casa, na verdade, com atividades agrícolas, elas não têm tempo porque passam muitas horas do dia coletando combustível e água. A consequência direta é, mais uma vez, que se conseguirmos mudar o sistema de combustível causado ou oferecer abastecimento de água mais próximo às residências e serviços de saúde, para evitando que elas tenham que caminhar 3 horas por dia até um posto para pegar água ou ter que caminhar pela floresta para coletar madeira,
realmente seria uma solução bastante interessante. Elas poderiam usar biogás, por exemplo, que é usado para outros fins, mas conseguimos, na verdade, um resultado não intencional, deixando mais tempo livre nas agendas dessas mulheres para se dedicarem aos seus filhos, por exemplo. Eu gostaria de acrescentar mais uma coisa, falando de uma outra comunidade, um contexto diferente. Nós trabalhamos com um órgão, uma agência que vem se dedicando a promover as conexões, relações entre diferentes gerações nas comunidades. Então, trata-se de encontrar maneiras de fazer com que, por exemplo, chamar os avós para serem as babás das crianças durante algumas horas, para que as mães possam ir trabalhar ou fazer compras no mercado. Então, esta é uma abordagem. E pensarmos nessa questão do tempo que as mães têm para se dedicar a todas essas suas obrigações é um aspecto muito importante no fortalecimento das famílias. Agora nós temos duas perguntas relacionadas à questão da valorização da criança. Nós temos uma pergunta que eu gostaria de fazer para a Lisa, que se dá num nível mais macro. Ela trouxe aqui experiência de atuação em países por 30 anos, por 20 anos, da Bernard Van Leer. E a pergunta traz o seguinte: como tornar a primeira infância reconhecida socialmente? Como um país pode passar a priorizar a primeira infância e colocar isso como alguma coisa que se reverta em políticas públicas e programas específicos, né? E a outra pergunta, a Lisa até já trouxe parte de uma resposta para ela, que ela se dá mais no nível de uma intervenção, que é como inserir a participação da criança nos programas que são direcionados a elas. As boas ideias não se vendem sozinhas. Esta é a resposta. É preciso vender a ideia. Realmente, isso é muito importante, investir nas crianças pequenas, mas nós temos que vender essa ideia. Não estamos vendendo um modelo, um projeto ou um programa. Trata-se de vender o futuro de uma nação para os adultos que têm a capacidade de fazer o que for preciso para que aquela nação invista nas crianças, seja através da Web TV, da organização de processos políticos, não partidos políticos, processos políticos, de forma geral. É realmente pedir para o seu Estado, para o seu país, que ele invista nas crianças pequenas. É falar dos direitos das crianças, é uma questão de marketing. Nós temos que fazer o marketing, a campanha de marketing sobre este assunto. Falar da responsabilidade que os adultos têm de investir nas crianças. É totalmente do lado da demanda e não da oferta. Se você não tiver essas habilidades, você deve trabalhar com um grupo de jornalistas, com especialistas, assessores de imprensa, com a mídia, para realmente conseguir ter essa divulgação. É uma responsabilidade de todos nós e de todos os adultos. E isso deve ser motivo de orgulho. Hoje, o que acontece no Brasil é realmente incrível. O Brasil poderia estar liderando esta área. É impressionante. Esta é a quarta ou terceira vez neste ano que eu falo para um público brasileiro. Este país está avançando. E vocês estão fazendo um movimento em nome dos seus jovens cidadãos. Isso é maravilhoso, é incrível. Então, vocês têm que fazer com que isso seja também parte da agenda de todo mundo, de todos os brasileiros. Não se esqueçam da voz das crianças, as vozes das crianças. Essas são vozes muito fortes, muito poderosas. Todos vão ouvir as vozes das crianças. No Peru, essa voz tem sido muito importante na campanha para reduzir a violência nas vidas das crianças. É um movimento organizado com as crianças que foram falar com o prefeito de Lima. Pediram um espaço na praça principal para montarem um museu contra a punição.
E eles conseguiram já 600 assinaturas no abaixo-assinado. No México também, em Juárez, uma das cidades mais perigosas do mundo hoje, as crianças levaram uma petição, pediram para os adultos assinarem aquele abaixo-assinado para que seus irmãozinhos e irmãzinhas tivessem um lugar seguro para ficar enquanto as mães trabalhavam lá nas maquiladoras. Foi uma iniciativa das crianças. Elas se fizeram ouvir e lembraram os adultos dessa responsabilidade que nós temos para com a próxima geração. É muito poderoso, é muito forte. Nós já não temos que investir nem um centavo na cidade de Juárez, porque as empresas e o governo hoje são as que realmente se dedicam a criar esses espaços de segurança para as crianças. Eu tenho uma pergunta para você sobre isso. Como que a Bernard Van Leer e os parceiros de vocês, os adultos, apoiaram essas crianças durante essas atividades? Eles atuaram como facilitadores? No caso do Peru, bom, o Peru realmente é muito especial, muito específico, porque existe um movimento de rua organizado de crianças. E acontece o seguinte, quando a criança completa 17 anos, não pode mais participar dessa organização. Então, são esses os adultos, considerados adultos, que vão orientando os menores, as gerações que vêm vindo depois a se fazerem ouvir. Tem outra organização também que é bastante importante, que trabalha com assistentes sociais, que vem trabalhando com crianças que vivem em situações adversas, difíceis. No caso das maquiladoras, no México, na cidade de Juárez, foram as freiras, as irmãs católicas, que, na verdade, ofereciam um espaço seguro para as crianças, porque lá tem o problema das gangues, quadrilhas, facções criminosas, e alguns garotos, uns rappers, também começaram a participar, de 15 a 17 anos. Então, realmente, os membros da comunidade que se envolvem. Bom, agora eu tenho uma dupla sina. Não apenas não sou canadense, como sou economista. Eu acho que todos vocês aqui conhecem a pesquisa do Gene Hackman e seus achados sobre o retorno no investimento na infância. Acho que tem também temos que pensar nos custos evitados e as economias dos países em que eu trabalho. O ministro mais poderoso do governo é o ministro da Fazenda. E como o crescimento econômico e orçamentário vem caindo, nos últimos anos, depois que o sistema bancário decidiu, fez todo aquele alvoroço na economia mundial, temos iniciativas no Canadá, no Reino Unido, que são os títulos atrelados a impacto social. Então, são medidos. Eles medem as economias resultantes de ações sociais e com foco na infância, porque são, na verdade, economias de longo prazo que são obtidas, como nós ouvimos hoje, o Shaken Children, da criança sacudida, que no futuro acabam desenvolvendo problemas comportamentais, tem um QI menor, são realmente problemas sérios, e o governo percebeu que poderiam ter um impacto no orçamento muito grande, uma menor capacidade de aprendizagem pelo dano cerebral causado. O que eu quero dizer é que as várias intervenções não apenas têm benefícios positivos para as crianças e famílias, como também representam economias para o sistema de saúde, judiciário, em termos de violência, assistência social, de saúde, etc. Nós conseguimos medir bastante os benefícios social, econômico, educacional, e vemos que tem um bom retorno, mas não conseguimos medir ainda a redução de custos resultante dessas intervenções, e temos que focar nisso. Nós temos agora algumas perguntas sobre escala. Eu vou fazer uma síntese aqui, vou juntar aqui duas primeiras perguntas. O Richard pode começar a respondê-las. Como ampliar a escala sem perder a essência da iniciativa? E uma segunda pergunta, como levar a escala
aspectos intangíveis de uma intervenção. Entenda-se por aspectos intangíveis, questões mais comportamentais, como motivação, envolvimento, mobilização para determinada ação. Eu vou começar com a segunda, porque eu acho mais fácil. Acho que a gente tem que começar por esses intangíveis, né? Em geral, eu acho que a maior parte das organizações com as quais eu trabalho nem sabe o que eles são. Em geral, as organizações podem falar muito bem a respeito do currículo, mas não o que é necessário para uma professora eficaz, ou um fornecedor de serviço, ou visitante de lares. E uma das avaliações que se faz, nós vimos hoje de manhã, é ver duas coisas críticas. Então, as relações de poder desiguais têm de ser abordadas. Em várias intervenções, eu vi que quando a gente trabalha com os provedores de serviço que já existem, na Índia, por exemplo, com os professores, eles estavam ensinando os professores a serem mais eficazes no ensino da alfabetização. Né? Na Índia, há um déficit. Eles dizem, olha, é você que está errado, se você não consegue aprender a ler, o problema é você vai passar por... nós vamos te envergonhar. Então, o que eles fizeram? Eles redividiram os grupos com níveis de leitura diferentes e eles dão aula para esses grupos. Isso é muito mais eficaz. Para garantir que essas ações sejam eficazes, não só eles treinam os professores, mas eles também oferecem coaches. E os coaches são crianças ou jovens de 20 anos, né, que acabaram de sair da faculdade. Então, o professor que fala, poxa, eu estou aqui há 20, 30 anos, o que eu vou ouvir agora esse pirralho de 20 anos que acha que sabe o que está fazendo? Acontece que a chave do sucesso dessa intervenção, e que eu gostaria de falar mais a respeito disso se nós tivéssemos tempo, foi criar um relacionamento de respeito entre os dois. E isso é o intangível, né? Então, essa é a primeira parte. O que é esse intangível que eu quero, né? E o segundo é, só porque a gente vê esse intangível, a gente não sabe o que cria. Então, por exemplo, você quer aumentar a escala em termos de respeito. Talvez a gente possa fazer uma intervenção qualitativa para ver se há respeito ou não. Mas quais são os comportamentos reais que produzem respeito? O que parece um coach de respeito ou respeitoso e o que é um não respeitoso? Uma das coisas que eu gosto, já que vocês gostam desse jargão, é medir essas coisas com desvios positivos, né? Então, em qualquer população, há alguns coaches que são muito bons em gerar respeito e outros que são péssimos. Então, a gente precisa ver o que essas pessoas fazem para gerar respeito, para impor respeito. E, por último, mas não menos importante, nós precisamos, no nosso treinamento e quando nós treinamos os fornecedores de serviços, nós precisamos mostrar para eles que se eles se derem o respeito ou não, vai funcionar ou não. Então, se uma pessoa não foi respeitada, você pergunta, você vai fazer o que esse coach falou? E a pessoa vai dizer não, provavelmente. E para isso você precisa de um treinamento prático, né? Em vez de treinamento expositivo. Não adianta fazer o cara ler um livro, falar os 5 principais valores de um visitante para um lar é respeito, papapá. Não, isso não significa nada. Isso só vai significar alguma coisa quando você mostra o comportamento e você mostra as mudanças que você consegue a partir daí. Por exemplo, quando você tenta ensinar os professores a serem facilitadores, eles não sabem fazer isso. Então, para eles, isso é uma mudança cultural, é o intangível. Em termos de como fazer a escala da essência da iniciativa, eu não sei o que você quer dizer com essência, para falar a verdade, mas voltando à teoria da mudança que a Lisa mostrou antes do intervalo para o café, eu acho que, embora eu concorde que é importante fazer uma escala das intervenções abrangentes, não dá para fazer tudo de uma vez. Talvez eu tenha ficado tempo demais nos Estados Unidos, né? É a desgraça de ser americano. Mas nós, nos Estados Unidos, temos um nível de atenção muito rápido, muito curto, né?
E então, por exemplo, quando você precisa vender os seus produtos, você tem de primeiro vender internamente antes de vender fora. Se o público, nos 3 primeiros slides, não entender qual é a chave da intervenção, a apresentação acaba e eles voltam e começam a repetir, a fazer isso de novo. É o que a gente chama, no jargão americano, de um argumento de venda de elevador, ou seja, você tem o tempo de uma andada de elevador para explicar o que você quer fazer, o que você pode fazer. E se você não conseguir fazer nesse tempo, você nunca vai chegar lá. Então, nós precisamos fazer as coisas em fases. E eu sou um defensor do modelo do Quênia. Várias intervenções que eu vi, primeiro expandem a quantidade e depois a qualidade. É muito difícil fazer o contrário, porque quando a gente primeiro expande a qualidade, a gente nunca chega à quantidade. Então, quando você tem um sistema instalado, você pode melhorar a qualidade. Aí você pode tentar melhorar através dos sistemas de avaliação e assim por diante. Mas se você não conseguir a escala, e se você espera uma qualidade excelente para depois fazer a escala, você nunca consegue chegar lá. É uma expressão que diz assim, o perfeito é inimigo do bom, né? O ótimo é inimigo do bom. É mais ou menos por aí, né? Essa é a questão, quando a gente quer uma coisa muito perfeita. Quer dizer, vamos fazer alguma coisa acontecer e depois nós melhoramos os componentes necessários. Eu fiz uma pergunta parecida para um das pessoas que está ali em Toronto, que faz um programa com nutrição. Ele desenvolveu micronutrientes que podem ser colocados em comidas de crianças. Isso foi escalado em vários lugares do mundo. Alguns dizem que isso foi um sucesso. A qualidade dos nutrientes em si não mudou, quer dizer, quimicamente, mas existem alguns artigos que dizem, perguntam, será que isso realmente foi um sucesso? Quais são os componentes que não estão funcionando em que áreas, né? E essa pessoa que desenvolveu isso pensa na ideia de franquias, quais são os elementos da franquia. Quer dizer, de um lado você tem o McDonald's, né, que é reconhecido em todas as partes do mundo, mas é necessário pequenas mudanças para falar com a população interna, versus uma outra cadeia, que eu não lembro agora o nome, que é muito flexível e que permanece a mesma de um lugar para o outro. Então, ele estava tentando descobrir qual era aquele elemento crítico, qual a essência, talvez venha daí a palavra, que tem de permanecer o mesmo, né? E o resto talvez possa ser mais flexível. Então, trata-se de tentar detectar qual é, o que tem que permanecer. Eu gostei muito da maneira como ele colocou a coisa. Eu gostaria de falar sobre o exemplo do Richard, como é difícil fazer com que os professores sejam facilitadores, né? Um dos projetos que nós trabalhamos, nós percebemos que nós podíamos dizer as coisas, mas eles não sabiam exatamente como agir. Então, nós configuramos as coisas de tal maneira que os professores iam para uma outra sala de aula, viam o que estava sendo feito, depois conversavam com os professores, olha, como é que você conseguiu fazer isso? Como é que você envolveu o aluno? E eram coisas muito simples que o professor fazia, que eram diferentes. Por exemplo, a diferença entre dizer para uma criança, não faça isso, versus, olha, eu gostaria que você fizesse assim. Então, são pequenas coisas. Eles não percebem a diferença até que alguém mostre para eles essa diferença. Outra coisa, usar vídeo, né? Você faz um vídeo para que o professor possa ver como ele fez e como o outro fez. Então, para tentar mostrar as diferenças em comportamento. Uma terceira coisa nessa mesma linha é fazer comunidades de prática. Os professores testam
as coisas com outras pessoas, com seus pares, pessoas com quem eles têm liberdade, com quem eles podem compartilhar ideias. Olha, eu tentei assim, não deu certo, né? Agora, o importante é que o professor ou a professora diga, olha, eu acho que eu teria errado aqui, né? Me diga o que eu deveria fazer. Então, a própria pessoa é que diz, olha, eu quero receber essa informação, eu teria feito errado, eu teria ido por aqui. E isso garante que esses intangíveis sejam incorporados, aceitados. Bom, eu estiquei um pouco essa sessão, porque nós já estávamos trabalhando perguntas aqui de vocês, a conversa estava muito boa. Eu tenho 2 perguntas feitas agora por vocês. Eu vou trazer essas 2 perguntas e tenho mais espaço para uma pergunta. A ideia do simpósio é que a gente volte para casa com outras perguntas. Não precisa, a gente não vai dar conta de resolver todas aqui. Mas se tiver mais uma pergunta, eu vou dar um espaço aqui para 3 perguntas, ok? Eu tenho uma pergunta bastante interessante e provocativa aqui para a mesa. Essa pergunta foi feita em inglês, eu vou ler aqui em português, para que todos entendam, não tem que haver aí a tradução, né? A escala é realmente uma solução? Levar iniciativas para a escala é realmente uma solução? Não seria interessante muitas pessoas aplicarem inovações localmente, ao invés de tentar buscar uma única solução para uma aplicação em larga escala? May I? Posso começar? This is a very romantic. Esta é uma provocação muito romântica, muito romântica. It's lovely. É linda. The world worked this E eu adoraria que o mundo fosse assim. innovations Inovações locais, soluções locais, for communities. em comunidades pobres. How do I want to Como é que eu vou colocar isso? When you are a poor person, Quando você é uma pessoa pobre, numa comunidade pobre, que não tem muitos recursos, solution to what you a need solução lies para o que você precisa, em geral, está fora do espaço geográfico onde você mora. E é por isso que esse conceito de escalar, de aumentar a escala é interessante, porque você pode trazer recursos para atuar em comunidades muito pobres. E a comunidade pode usar esses recursos, mas ela nunca teria tido acesso sem esse componente da escala. Então, existem muitas fundações, que dizem, não, só vou trabalhar com esta favela no Rio, ou só vou trabalhar com essa cidade pobre dos Estados Unidos, acabou. E eu vou resolver o problema aqui, né? Arrumar tudo que está errado. Em geral, o que há de errado é toda uma série de questões, de problemas que são gerados, em geral, a partir de fora da comunidade. Então, essa ideia de que você vai poder consertar só aquele espacinho pequeno com os recursos disponíveis ali é uma ideia muito romântica. So I think that there needs Então, eu acho que é preciso haver empoderamento local, que as pessoas localmente busquem soluções, que hajam atores de fora que venham facilitar. Não acho que seja realista achar que uma comunidade muito pobre, onde todo mundo já está sofrendo um estresse econômico muito grande, que essa comunidade consiga, com seus recursos, com o seu próprio poder, os seus recursos, abordar essas questões, né? E, em geral, os mais fracos dessa comunidade são as crianças jovens, da primeira infância. Eu acho que isso me provoca a falar de um dos assuntos que eu mais gosto, que é a governança. Antes de mais nada, na minha cabeça, o grande desafio de fazer escala, né, qual o problema para o qual a escala é a solução? Bom, em áreas pobres, com poucos recursos, ou não há serviços, ou os serviços são muito ruins. Eu não estou interessado
E é por isso que eu trabalho com escala, porque a gente acaba inventando novas coisas tecnologicamente avançadas que são entregues a pessoas que já têm serviços muito bons. É por isso que eu gostei muito da apresentação da Lisa, quando ela fez uma distinção entre os produtos do conhecimento e as inovações de entrega de serviços, porque em muitas áreas de saúde e educação nós sabemos qual é a coisa certa a fazer, nós só não conseguimos entregar isso para as pessoas e naqueles lugares onde as pessoas são marginalizadas, os lugares mais pobres e mais difíceis. Então, a escala é solução semelhante aos 6 pontos dela, né? E a entrega da infraestrutura e sistemas de entrega desses serviços. Mas a gente gasta a maior parte do dinheiro, infelizmente, com inovações, inovação de conhecimento, em vez de resolver os problemas de entrega de serviço e a infraestrutura. Quando eu falo infraestrutura, é que eu estou falando da básica. Então, nos últimos 20 ou 30 anos, nós brincamos com... Bom, primeiro a gente gostava dos governos, depois os governos não são bons porque eles são corruptos, são do mal e coisa e tal. Depois tem a Thatcher e Reagan, que são muito do mal. Aí a gente foi para a sociedade civil, a gente tentou pelas ONGs, mas as ONGs também não funcionam bem com a escala. Ou então há tantas ONGs, ou elas se tornam um grande negócio, e o Thiago falou sobre isso outro dia, surgem problemas legais, desvios de fundos, assim por diante. Aí a gente foi para a privatização. Então, o setor privado vai fazer tudo, porque o setor privado é eficiente, veja só o sistema bancário americano como é eficiente, não é? Então, o que a gente descobriu é que se o setor público é ineficaz em entregar para essas pessoas marginalizadas, eles também não vão ser eficientes em conseguir que as ONGs e o setor privado entreguem. Então, nós fazemos a descentralização, que é assim... Bom, nós, no nível federal, estadual, não sabemos, então vamos para o nível municipal, porque as pessoas que lidam com cidades pequenas têm muito treinamento nessa área, eles vêm da Kennedy School, eles vêm de Harvard, todos eles têm essa capacidade de entregar em pequena escala aquilo que nós não conseguimos entregar em larga escala. Eu estou sendo irônico aqui, espero que vocês estejam entendendo. Então, o que eu estou tentando colocar é que agora existe uma tendência das novas soluções de fazer a concorrência. Então, a gente oferece fundos, a gente coloca os critérios e a gente fala, bom, se você atender a esses critérios, nós vamos monitorar, tudo vai funcionar no nível local. Isso é ótimo, utopicamente, mas é preciso ter uma administração, um sistema de administração eficaz para organizar essas concorrências, organizar os fundos, estabelecer os critérios e monitorar tudo isso. Essencialmente, é isso que Grand Challenges Canada e outras fundações estão fazendo. Acho que ela pode falar durante horas e horas, se a gente der umas cervejinhas para ela, todos os desafios que ocorrem, né, quando você tem pouco dinheiro. Mas quando você pensa em 5.000 cidades no Brasil, 5.000 municipalidades no Brasil, o custo de administração pública é uma coisa impensável. Eu não tenho nada contra deixar 1.000 flores florescerem, mas eu acho que há uma coisa que se chama economia de escala, né? É melhor você fazer, olha, o menu é esse, escolha uma dessas 10 flores e acabou, porque se você tentar gerenciar um sistema de 5.000 coisas diferentes locais, não vai funcionar. Eu não bebi cerveja ainda, mas eu falaria assim, eu acho que é uma outra coisa para a gente colocar aqui no painel de discussão, é que começar do zero em todos os lugares não é o mais eficiente, né? É altamente ineficiente. Então, nós estamos aqui pensando nas ideias que funcionaram, que não funcionaram, e é tão importante saber quais são as melhores práticas, quais são os resultados baseados em evidência, saber onde você precisa exatamente de inovação. Então, nós temos muitas coisas que passam pelos nossos escritórios que a gente fala, vou fazer tudo diferente, vai ser incrível. Mas, na verdade, quando você faz tudo muito diferente, você não está dando a melhor abordagem. Você precisa usar a inovação, a energia, os fundos como ferramenta, e onde isso é necessário, e não como a melhor abordagem para tudo. Eu tenho
pergunta aqui, mas eu entendo que ela já foi respondida em grande medida nesse último diálogo. Ela diz respeito a como compatibilizar soluções simples com uma demanda que muitas vezes é complexa e ela é de larga escala. Eu acho que na medida em que esse olhar da comunidade, da local, para um desafio que é expandido via escala, acho que essa pergunta já foi em boa medida respondida. Eu quero passar agora para a sessão final e eu tenho 2 perguntas aqui para os nossos palestrantes. E aqui tem uma novidade, né, que eu havia combinado uma só, mas surgiu uma ideia aqui no meio do caminho. A primeira é a seguinte: nós vimos desde o dia de ontem num processo de ouvir, dialogar, de refletir. Antes do almoço, nós tivemos uma sessão em que nós coletamos perguntas e aprendizados. Então, a primeira pergunta para vocês é: vocês aprenderam alguma coisa? Vocês têm algum aprendizado relevante desse processo no contexto do Brasil, no contexto dessa iniciativa do NCPI? Vocês estão levando algum aprendizado para casa dessa experiência? E a segunda não é bem uma pergunta, é um pedido. Que mensagem vocês têm a deixar aqui para os participantes e para o grupo que organizou aqui esse evento? Lisa, tudo bem? Yeah? Okay. The message that I would like to Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que o Brasil tem realmente uma oportunidade de liderança mundial neste campo, nesta área. O Brasil se tornou líder mundial no caso do HIV, graças ao sistema de entrega, né, do antirretroviral. E, inclusive, foi algo que foi publicado no New York Times, no The Economist, no Wall Street Journal. Não haveria por que não acontecer o mesmo com relação ao desenvolvimento da primeira infância. E vocês devem ter muito orgulho de tudo que já fizeram até aqui e de terem realmente sonhado tão grande. Vocês podem sonhar grande. E certamente logo veremos 4 brasileiros em vez de 4 estrangeiros sentados em painéis como estes na Holanda, em Israel, na Turquia e na África do Sul. Isso é totalmente possível. Vocês estão no caminho certo, fazendo um excelente trabalho, e eu quero poder convidar vocês para participarem desses painéis globais nesses países. Então, essa é a minha mensagem. E para mim, é muito inspirador estar aqui, em parte, porque existe um processo de aprendizagem deliberado neste país com relação a como atender os cidadãos menores, à primeira infância. Temos um processo de aprendizagem, claro, vocês estão dedicando seu tempo para encontrar o melhor sistema para isso. Existe um único país no mundo que faz o mesmo, que é a China. É o único país além do Brasil. Portanto, estou aprendendo aqui sobre o processo deliberado de aprendizagem neste espaço e agradeço a todos pela oportunidade. Bem, depois de ouvir todas as apresentações estes dias, e inclusive alguns estudos de caso, com apresentação de resultados que estão sendo produzidos aqui no Brasil, para mim, isso apenas vem como um lembrete de que este é um problema que pode ser resolvido, mas não será fácil. Eu espero que essas oportunidades de nos reunirmos e o fato de o Brasil também estar liderando este processo abertamente, junto com o NCPI, graças a estas ações, vocês poderão também
se inspirar no que os outros colegas que já trilharam esses caminhos difíceis têm a dizer e a contar. Vocês certamente estão aprendendo nesse processo, né, de aplicar os mecanismos de avaliação, e vocês podem contar para outras pessoas sobre o que vocês estão fazendo, o que está funcionando ou não, por que estão fazendo, o que estão fazendo, e no fim esse caminho será enriquecido com todas essas mensagens, porque vocês poderão trabalhar com outras pessoas que normalmente não participam desse processo de diálogo, que poderão inspirar vocês também com suas ideias e suas experiências. Então, também trabalhar com a venda da ideia, né, com rapidez no elevador. Bom, eu sinto que eu aprendi tantas coisas desde que cheguei aqui, é difícil resumir. Mas, de certa forma, também tem muito a ver com o que a Alissa falou. Existe um potencial tão grande aqui. Todas as pessoas que estão aqui, quando eu penso no sistema que vocês têm, nas estratégias que estão sendo desenvolvidas, vocês trouxeram pessoas de dentro, de fora, reuniram diferentes atores para criar essa comunidade que está levando este processo adiante. Isso é uma parte-chave da mudança e realmente eu pude aprender muito sobre o processo de vocês aqui e isso veio reforçar o meu compromisso com esse esforço. Se eu tiver que deixar uma mensagem, eu diria que teria a ver com a questão da avaliação. Um dos aspectos mais importantes da avaliação é que ela costuma se focar em fazer as perguntas certas, não apenas em obter uma resposta, mas fazer a pergunta certa. E nós devemos fazer as perguntas certas ao longo de todo o processo. Essa seria uma mensagem da minha parte. Outra maneira de dizer isso é fazer as perguntas que importam para você. Não faça uma pergunta se ela não for importante, não perca seu tempo e não faça as pessoas perderem seu tempo respondendo essas perguntas que não têm importância. Foquem nas que têm importância. Eu tenho algumas mensagens e também aprendizados. Nós realmente temos aqui um movimento muito estimulante, muito animador. E o mais empolgante é o compromisso financeiro por parte do governo brasileiro para o desenvolvimento da primeira infância. O que a gente ouve aqui, bom, se tivéssemos mais dinheiro, conseguiríamos resolver todos os nossos problemas. Nos países em que eu trabalho, esse já não é o caso. Esse não é o problema. Não digo que temos todo o dinheiro que gostaríamos, mas os recursos financeiros existem. Isso é ótimo. O Brasil vem realmente liderando, abrindo caminho nesse sentido. O que parece ainda estar faltando, bom, tem algumas coisas que são bastante comuns. E eu também gostaria de comentar o que a Alissa disse. Bom, eu venho pensando na escalabilidade em termos de oferta, entrega e demanda. E, geralmente, nós fazemos o que fazemos porque sabemos fazer, que é a entrega, a oferta. Nós sabemos entregar serviços, fazer a grade curricular, melhor grade curricular, mas não sabemos como entregar tudo isso, por exemplo, de forma a chegar até os beneficiários, lá na outra ponta, fazer aquela última milha. Como podemos fortalecer, portanto, o nosso sistema de entrega para chegar àquela última milha? Principalmente no caso das fundações. Existe uma tendência de... E eu gosto muito da Fundação Van Leer, porque ela não faz isso. É que elas tratam de ser os catalisadores, mas não querem participar do processo de envolver as pessoas. Nós vamos apresentar a solução, mas se vocês vão adotar ou não, se precisam de ajuda para adotar, testar, implementar, etc., nós não queremos ter participação nisso. Nós temos que focar na demanda e na entrega. No Brasil, temos o sistema de grande escala, temos milhares de ideias boas, ótimas, mas quem é que vai
chegar e aquela última milha, fazer o marketing, defender aquelas ideias, e uma vez que elas cheguem aos municípios, bom, os municípios vão precisar de ajuda, e não vai ser um treinamento de 5 dias, vai ser realmente estar lá junto com eles, trabalhando 6 meses, 1 ano, 2. Então, fornecer assistência técnica, os mecanismos de suporte, não apenas treinamento técnico. É também uma forma de defesa, de promoção com os trabalhadores de primeira linha. Precisamos, claro, dos gerentes, dos professores, dos cuidadores, dos fornecedores de serviço, todos. Como desenvolver esse sentido de propriedade, o treinamento, a capacitação com organizações de grande escala, para pegar as ideias piloto que vocês apresentaram e implementá-las. O Brasil tem um potencial enorme, porque tem o dinheiro, o orçamento, tem a vontade política, e existem muitas intervenções já comprovadas e promissoras. A questão é como passar do pequeno para o grande, como alavancar essas oportunidades, preenchendo ainda aquelas lacunas existentes em termos de estrutura, de suporte e na adoção e implementação dessas intervenções com os recursos disponíveis. Obrigado, Richard. Thank you, Richard. Muito bem. Encerramos aqui essa sessão. Acho que os nossos palestrantes trouxeram aqui grandes aprendizagens e com certeza, nos deixaram desafios e perguntas importantes para esse nosso trabalho pela primeira infância no Brasil. Nós teremos ainda as palavras finais aqui do Eduardo Queiroz. Eu gostaria, então, de agradecer ao Richard, a Lisa, a Carly e Beverly por essa sessão, e a todos vocês aí pelas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada a todos os participantes da mesa, a doutora Beverly Parsons, doutora Carly Silver, também a senhora Lisa Jordan, doutor Richard Cole e o senhor Eduardo Marino.